Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nosso papo é sobre um tema crucial: como garantir que os dados que a gente usa nas grandes campanhas de marketing são de fato confiáveis. Agora, imagine a seguinte cena. Meses de trabalho, um orçamento gigante investido numa campanha de marketing e tudo isso baseado numa estatística encontrada na internet. Parece bom, né? Mas e se esse número estiver errado? O que acontece? Pois é, usar dados sem uma boa avaliação pode ser o assassino silencioso de uma campanha. A boa notícia é que existe sim uma maneira bem estruturada de se proteger dessa armadilha. Vamos entender como. Ok, para começar, vamos mergulhar no cenário dos dados. Basicamente, existem dois tipos principais que todo profissional de marketing precisa conhecer bem. Vamos dar uma olhada. A grande diferença aqui está no propósito. Dados primários são como um terno feito sobre medida, sabe? Exclusivo para você. Já os dados secundários são tipo uma solução de prateleira, pronta para usar. E é exatamente aqui que a nossa pesquisa de mesa, ou Desk Research, entra em cena. E olha, que ninguém se engane, isso vai muito, mas muito além de uma simples busca no Google, tá? É um processo profissional, bem estruturado, que serve para garantir que qualquer estratégia seja construída numa base de fatos sólida. Então, como fazer isso de um jeito que funcione sempre? A resposta está num processo bem simples, mas poderoso, de 5 etapas. Vamos detalhar cada uma delas agora. Esse roteiro aqui não é só uma lista de tarefas, viu? Ele é um guia claro que leva de uma pergunta inicial até uma resposta bem fundamentada. E o melhor, economiza um tempo e recursos preciosos. Antes de sair digitando qualquer coisa na barra de pesquisa, a primeira coisa a fazer é parar e pensar. Qual é exatamente o problema que a gente precisa resolver? Ter essa clareza desde o comecinho é o grande segredo para uma pesquisa dar certo. Porque sem um objetivo claro, é muito fácil se perder num mar de informações. A gente pode passar horas lendo artigos super interessantes que, no fim das contas, não ajudam em nada na campanha. Essa é talvez a maior armadilha do marketing. Para não cair nessa armadilha, o ideal é começar listando os termos de busca bem específicos. É sobre identificar as organizações que são referência no setor e já saber onde procurar guias, diretórios e bancos de dados que são confiáveis. Isso direciona a pesquisa desde o início. O interessante aqui é pensar num iceberg. Os melhores dados, aqueles que realmente vão fazer a diferença, raramente estão boiando ali na primeira página do Google. Eles estão mais fundo, em bancos de dados especializados, relatórios de mercado, estudos acadêmicos. Coletar os dados, vamos combinar, é a parte fácil. A verdadeira habilidade de um profissional de marketing aparece na quarta etapa, avaliar a qualidade desses dados. É aqui que o jogo muda de nível. E esse checklist aqui é uma ferramenta essencial. Antes de usar qualquer dado, é preciso fazer um verdadeiro interrogatório. Esse dado ainda é relevante? Qual era o objetivo original quando ele foi coletado? Como foi o processo de coleta? Dá para checar em outras fontes? E, o mais importante de tudo, a fonte é confiável mesmo? E aqui tem uma regra de ouro. Sempre questione o propósito original dos dados. Se um relatório foi publicado por uma empresa só para promover o próprio produto, é preciso acender o sinal de alerta. Os dados podem ser bem tendenciosos. A pergunta que tem que ser feita é sempre essa: esse material foi criado para informar ou para vender? Uma pergunta simples, mas que pode revelar muito sobre a objetividade da fonte. O ideal é sempre tentar chegar na fonte original da informação. Dados que vêm de universidades, de órgãos do governo e de institutos de pesquisa renomados geralmente são mais transparentes, mostrando toda a metodologia e o contexto que a gente precisa para fazer uma avaliação precisa. Bom, agora que a gente já viu a teoria, que tal colocar isso em prática? Temos um exemplo do mundo real que ilustra perfeitamente como aplicar o nosso checklist. É um caso da indústria de comunicação do Reino Unido. Um estudo recente mostrou que 64% dos executivos de alto escalão acham que as agências de publicidade são boas em dar consultoria sobre criação de ativos intangíveis, como a reputação de uma marca, por exemplo. Certo, vamos passar essa estatística pelo nosso checklist. Primeiro, a fonte. É a Ipsos Morris, uma empresa de pesquisa super respeitada. Ok. As especificações. A amostra é bem robusta, com executivos das 500 maiores empresas do Reino Unido. E o objetivo também está claro. Ou seja, o resultado é que esse é um dado que a gente pode usar com total confiança. E este exemplo mostra perfeitamente a mudança de mentalidade que é necessária. O trabalho não é só ser um coletor de informações, mas sim um interrogador de dados.
É preciso analisar, questionar e validar cada informação que aparece pela frente. Dominar essa habilidade não só melhora as campanhas, na verdade, transforma o papel do profissional dentro de qualquer organização. Ele passa a ser a pessoa que traz os insights mais confiáveis para a mesa de decisão. No mundo digital de hoje, os profissionais de marketing mais eficazes são, na verdade, curadores de dados. Eles não se limitam a coletar informações soltas, mas integram tudo de diversas fontes para conseguir criar uma visão completa e precisa do mercado. Então, fica aqui uma reflexão para a próxima campanha. Qual suposição que está sendo feita agora precisa de um olhar mais crítico? Aplicar essa abordagem mais estruturada garante que as grandes decisões sejam baseadas em dados sólidos, e não em achismos. E esse é o caminho para construir campanhas muito mais inteligentes e, claro, mais eficazes.